Fala pessoal, Douglas Mota aqui, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós iremos dar início ao nosso projeto, mas antes nós iremos conhecer um pouco mais sobre esse componente de navegação e entender do que ele é formado. Logo em seguida vamos criar o nosso projeto, mas antes de utilizarmos a API de navegação, nós iremos criar uma transação de duas telas utilizando o Fragment Manager para você entender como é a forma aí tradicional de fazer transições entre fragmentos utilizando o framework do Android sem a ajuda dessa API de navegação, porque a API de navegação nada mais é do que uma API, é uma camada a mais de abstração que vai nos facilitar toda essa parte de gerenciamento, de transição, de backstack que nós tínhamos que fazer utilizando o Fragment Manager da forma tradicional aí do framework do Android, ok? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse componente de navegação. Então aqui no site de developer.android.com, no Jetpack, nós iremos descer um pouco mais e iremos acessar o componente de navegação. Acessando o componente de navegação, eu sugiro que vocês dêem uma lida na documentação, assistam aos vídeos, assistam ao Google I.O. de 2018, 2019, estejam sempre por dentro aí de todo o conteúdo e da documentação que o Google disponibiliza para o Android. É o melhor lugar que você pode consultar aí para poder aprender Android é a documentação, é o site de developer.android.com. E o que eu quero passar aqui, basicamente, o funcionamento básico aí deste componente de navegação é que ele é composto de três partes chaves. A primeira parte do componente de navegação é o Navigation Graph, que é um grafo de navegação, que nada mais é do que um recurso XML que contém toda a informação relacionada à navegação centralizada em um único lugar. Nós temos aqui o NavHost, que é um container vazio que exibe destinos do nosso grafo de navegação. Então aqui no grafo nós temos vários destinos, que são as telas do nosso app, e nós temos o NavHost, que vai ficar responsável por exibir aí todo esse grafo de navegação. E por último nós temos aqui o NavController, que é o cara, o objeto que vai gerenciar toda a navegação dentro de um NavHost, tá? Dentro deste container aqui. Então, se nós lembrarmos aí da forma que nós criamos aí fragmentos no Android, nós temos lá um frame layout, por exemplo, se nós quisermos criar os fragmentos de forma dinâmica, então nós temos lá um activity, dentro dessa activity do XML nós temos lá um frame layout com ID container, e lá no nosso activity, no código, nós criamos lá um fragment manager, fazemos todo o gerenciamento do fragmento, adicionamos um fragmento novo, e ele vai substituir com aquele frame layout. Então, pense naquele frame layout que nós tínhamos lá na nossa activity, agora como sendo esse NavHost, que é um novo componente que o Android, que a API de navegação trouxe para a gente, ok? Então, dê uma lida na documentação, aqui fala dos benefícios do componente de navegação. Então, ele ajuda com a transição de fragmentos, ajuda com animações, com o comportamento correto do up e do back button, ele implementa deep link, ele nos ajuda, facilita a interação com o bottom navigation e com o navigation drawer, com o mínimo de esforço possível nós conseguimos implementar o gerenciamento aí das transições de telas utilizando esses componentes. Então isso também é muito massa, é muito legal. Nós temos aqui o conceito de safe args, então a gente consegue utilizar um plugin aí que a gente pode conseguir passar dados de uma tela para outra de forma segura. E nós temos também algo que é muito legal aí, que é um view model, que ele pode ter um escopo de todo o grafo de navegação. Então a gente consegue compartilhar dados desse view model entre diferentes telas. Isso também é muito legal aí, é algo que nós iremos aprender nessa série de videoaulas. E note que para você utilizar aí esse componente de navegação e utilizar também a forma visual, o editor visual de navegação, você tem que ter aí o Android Studio 3.3 ou superior. Então se você não tem o seu Android Studio atualizado, eu sugiro que você faça isso imediatamente, tá? E também nós vamos utilizar aí o Android X, tá? Então nós vamos criar o nosso projeto aqui neste momento e iremos aprender um pouco mais aí durante esta aula. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o meu Android Studio. Eu já criei aqui um novo projeto, já iniciei um novo projeto. Eu vou criar um projeto aqui agora com activity vazia. Então na próxima tela eu vou colocar um nome para o meu aplicativo. Então eu vou colocar aqui Navigation Component App. Então um aplicativo de componentes de navegação. Temos aqui o pacote. Vou utilizar a API Minima 19 e aqui automaticamente essa versão do Android Studio ele já deixa para mim obrigatório aqui usar os artefatos do Android X. Então vou finalizar aqui para poder criar o nosso projeto, e assim que o projeto for criado eu volto aqui para podermos dar seguimento. Então nosso projeto ele acabou de ser criado, então
a primeira coisa que eu vou fazer aqui é organizar um pouco mais meu projeto. Você que acompanha as minhas videoaulas sabe que eu gosto de manter um projeto organizado, com boas práticas, tá? E não é só porque é um projeto de navegação que eu vou deixar de falar de boas práticas, tá? Não pode ficar tranquilo que tudo que é de boa prática, que eu utilizo, né, que eu aprendo, né, eu vou estar colocando aqui nesse projeto também, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar a visualização aqui de Android para projeto, para eu ter a visualização do meu projeto, de todas as pastas do meu projeto. E aqui eu vou entrar dentro do meu módulo app, dentro do meu módulo source e do módulo main. Então aqui eu tenho o pacote de Java, onde eu tenho acesso ao pacote do meu aplicativo e eu tenho aqui a minha main activity, tá? Então isso é o básico que nós temos aqui no nosso projeto. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui são criar os pacotes. Vou criar dois pacotes, um pacote de start e um pacote de profile. Nós vamos criar dois fragmentos aqui nessa primeira aula. Vai ser o fragmento, o fragmento inicial e o fragmento do profile, porque quando o usuário inicia o nosso app, ele vai ser apresentado a uma tela que tem o botão de start. Ele vai clicar no botão de start e vai ser levado para a tela de profile, que é a tela inicial do nosso app. Então, já vou criar aqui esses dois pacotes. Lembre que eu gosto de colocar tudo que é relacionado à UI do nosso aplicativo, tudo que é tela e componente do framework Android, eu coloco dentro do pacote chamado UI. Então, dentro do pacote UI, agora eu vou criar as minhas features. Então, a minha primeira feature vai ser a feature de start. Então, vou criar um novo pacote aqui, vou colocar o nome do pacote de start. Vou criar um novo pacote. Vou colocar o nome aqui de UI.profile. Então aqui eu tenho os meus dois pacotes dentro de UI e agora eu vou criar meu primeiro fragmento dentro de Start aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, New, vou vir aqui em Fragment e aqui ele me dá alguns templates para a criação de um fragmento, tá? Eu vou criar um fragmento vazio em branco, ok? E aqui eu vou pedir para ele criar para mim o XML e não vou criar esses métodos de factory aqui e nem de callback, tá? Nós vamos aprender a criar esses métodos aqui, se necessário, na mão. Então aqui, no lugar de blank fragment, eu vou colocar start fragment, vai seguir a nomenclatura do meu pacote e vou finalizar. Pronto, meu fragmento foi criado, eu vou apagar todo esse boilerplate aqui, esse lixo que a ideia gera para mim, tá? Eu não quero poluir o meu código, então vou tirar todos os espaços necessários aqui. E agora nós temos um fragmento aqui totalmente vazio. Nós temos o XML desse fragmento. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse XML. Então, nós temos aqui nosso código XML. Ele criou para mim uma string aqui, hello blank fragment aqui, mas a gente não tem nada aqui no nosso recurso de strings. Eu vou abrir aqui minha pasta res, values, e vou aqui no meu strings para ver o que eu tenho aqui de strings criadas. Então, automaticamente quando eu crio um fragmento, ele automaticamente coloca para mim uma nova string, tá? Eu não vou estar utilizando essa string aqui. Eu vou apagar. Ok. E voltando aqui no meu fragment start, eu vou tirar a parte do texto aqui. Vou remover também esse. E agora eu vou deixar apenas um text view mesmo e vou centralizar esse conteúdo no centro da tela. Então eu vou colocar aqui layout. Aqui vou mudar para wrap content. Wrap content também. E vou dar um gravity center. Ok? Eu não vou mexer muito nisso daqui porque a gente vai trocar esse cara aqui por um botão daqui a pouco, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que vindo aqui no nosso main activity, eu vou abrir o nosso XML aqui, o nosso layout da nossa main activity. Nós temos aqui um text view. O que eu vou fazer aqui é substituir esse text view por um frame layout, como eu disse para vocês. Se nós quisermos implementar aí uma transação de fragmentos de forma dinâmica, né, no código do nosso activity, nós utilizamos aqui o nosso frame layout, que com a API de navegação vai ser aquele nav host lá, ok? Então eu vou colocar aqui um frame layout, vou colocar match parent para poder ocupar a tela toda. Não vou utilizar aqui um constraint layout, eu posso utilizar aqui um linear layout, por exemplo, tá? Aqui é só para a gente poder testar mesmo. Nós vamos mudar isso daqui futuramente. Nós temos aqui o nosso frame layout. Vou colocar um ID nesse frame layout aqui de container. Vou colocar aqui my container, ok?
Então nós temos aqui o nosso frame layout, que é o cara que nós vamos substituir com os nossos fragmentos, com as nossas transações de fragmento, ok? Então, vindo aqui no nosso main activity, nós vamos começar a trabalhar com a inclusão e substituição de fragmentos de forma dinâmica, tá? Utilizando a forma tradicional, a forma como o framework, né, nos dá para poder fazer o gerenciamento aí de fragmentos. Então, nós utilizamos o suporte Fragment Manager. Nós damos um ponto, colocamos begin transaction para ele poder começar uma transação. Então, a partir daqui nós podemos fazer as transações que nós quisermos. Então, adicionar, substituir fragmentos. Então, aqui eu vou adicionar um novo fragmento. Vou adicionar. Então, nós temos aqui 3 métodos que nós podemos utilizar. Então, aqui nós passamos o container view ID, que é o container da nossa activity, e como segundo parâmetro nós passamos o fragmento, a instância do fragmento. E aqui nós podemos passar a instância do fragmento e também uma tag para identificar este fragmento, tá? Então, eu vou utilizar aqui o segundo, eu vou colocar r.id.myContainer. E aqui eu vou colocar a instância do nosso fragmento, tá? Nós não podemos instanciar um fragmento diretamente. O que nós temos que fazer, vir aqui no nosso start fragment, eu vou criar aqui um companion object e vou chamar aqui, criar uma função new instance, que vai retornar um start fragment. Agora aqui no meu new instance eu vou retornar um start fragment, que é a instância desse fragmento, ok? Voltando aqui no nosso main activity, eu vou falar agora meu start fragment ponto new instance, ok? Então, eu estou adicionando uma nova instância aqui neste meu frame layout. Agora eu vou dar um ponto e vou dar um commit para ele poder fazer essas alterações, para ele de fato agora colocar esse fragmento lá no meu frame layout, ok? Então, basicamente, trabalhar com fragmentos no Android é isso, tá? Então, você cria um Fragment Manager. Agora, se você quiser trocar de fragmento, o que nós temos que fazer? Nós vamos criar um novo fragmento aqui agora, tá? Eu vou vir em Profile, vou criar aqui um novo fragmento, um fragmento em branco também. Vou dar o nome dele de Profile Fragment. Também não vou incluir esses métodos aqui. Vou mandar finalizar. Ok, o fragmento foi criado. Eu vou excluir todo o lixo de código aqui. Ok, então nós temos aqui nosso segundo fragmento. E como nós fazemos agora para sair do nosso fragmento de start para o fragmento de profile, tá? Quando a gente faz comunicação entre fragmentos, nós não podemos, né, fazer com que o fragmento start conheça o fragmento profile. Então, eu não posso instanciar o fragmento profile dentro do meu fragmento start, tá? Eu tenho que pedir activity para poder fazer isso para mim. Então, eu tenho que ter um callback, né, uma interface do fragmento que a minha activity implemente, de tal forma que quando esse listener dessa interface for disparado, a minha activity receba e ela faça o replace daquele fragmento lá no nosso frame layout, ok? Então, isso que nós temos que fazer toda vez que nós utilizarmos o fragmento puro aí do Android, do framework do Android, tá? Sem nenhuma API para nos ajudar com essa tarefa toda. Então, o que nós temos que fazer aqui, eu vou no nosso start fragment de novo, eu vou criar aqui uma interface, onButton clicked, por exemplo. Então, quando clicar no botão desse fragmento qualquer aqui, e vou colocar uma função button clicked, ok? Então, nós temos uma interface, né, com essa função. A nossa activity vai implementar essa interface. Estou fazendo da forma mais simples possível aqui para a gente não perder tanto tempo aqui. Eu quero só mostrar para vocês aqui que antes da API de navegação, isso já era feito, né? A gente já fazia isso antes, tá? Utilizando o Fragment Manager. Eu quero só mostrar isso para vocês antes de partirmos para o nosso componente de navegação. Então, vou implementar essa interface do nosso fragmento. Ele reclamou que com o erro, pedindo para eu implementar essas interfaces. Vou dar aqui um Alt Enter. Implement Members. Eu vou implementar esse button clicked. Vou só passar esse button clicked aqui para baixo. Ok? Nós temos o nosso button clicked aqui. E agora, quando esse botão, né, quando eu receber esse listener aqui, que o botão foi clicado, eu vou ter que utilizar de novo o suporte Fragment Manager. Vou dar um begin transaction. Vou dar um ponto replace. E aqui veja que eu tenho
eu tenho também, né, os dois métodos, as duas funções, né, o ID do container e o fragmento, e também eu posso adicionar uma tag para esse fragmento. Então, da forma mais simples aqui, eu vou utilizar o myContainer, e aqui eu vou passar o novo fragmento agora, né, o fragmento que eu vou mostrar para o usuário neste momento, que vai ser o Profile Fragment. A mesma coisa eu vou fazer com ele de criar aqui um Companion Object, para a gente poder ter essa função de forma estática. Okay. Voltando ao nosso main activity, eu vou chamar o Profile Fragment.new instance e vou dar um commit, ok? Então, da forma mais simples possível, nós fizemos aqui a transição entre fragmentos. Então, nós vamos sair de um fragmento do ponto A e de um fragmento para o ponto B, né, utilizando o suporte Fragment Manager, ok? Então, veja como é feito o gerenciamento aí de fragmentos em uma activity com o framework do Android, tá? O que nós temos que fazer agora no nosso Start Fragment, né, para poder implementar para poder fazer aquela interface funcionar, o que eu tenho que fazer agora é criar o método aqui onViewCreated, para eu ter acesso aos meus componentes de view. Vou entrar no meu fragment start, eu vou trocar esse text view aqui por um button, vou colocar um texto nesse botão aqui, chamar aqui de next, layout gravity, colocar center para ele poder ficar centralizado, ok, e vou dar um ID para esse botão, botão next. Vou voltar aqui no nosso Start Fragment. Vou utilizar aquele botão Next. Veja que o plugin do Android Extension, do Kotlin Extensions, né, automaticamente quando eu criei o projeto, já foi colocado lá no nosso Gradle. Então, eu tenho aqui o acesso ao meu botão sem utilizar o Find View by ID. Isso aqui é o Kotlin Extensions que faz isso pra gente, utilizando o Synthetic. Então aqui, se eu vir aqui no import, eu vou ver que tem um sintético aqui, né? E ele faz para mim o papel do Find View by ID. Então eu já consigo ter acesso ao componente diretamente. Eu posso dar um ponto aqui e setar um listener de click, então set click listener. E agora o que eu vou fazer antes de continuar é sobrescrever aqui um método chamado onAttach. Então onAttach. E eu vou receber nesse onAttach aqui, eu recebo o contexto, que eu vou verificar se esse context ele implementa aquela interface, então seria do tipo onButtonClicked. Então, se a minha activity implementar essa interface, como contexto da minha activity, e se ela implementar essa interface, essa condição aqui vai ser verdadeira. Então, quer dizer que essa minha activity tem o método ButtonClicked, ok? Eu vou criar agora aqui uma propriedade para o meu listener, então vou colocar aqui private lateinit var listener e vou falar que ele é do tipo onButtonClicked. Então tem um listener aqui que ele vai ser iniciado em algum momento e ele vai ser inicializado aqui no nosso onAttach. Então eu vou falar com o meu listener, ele vai receber o meu context. Ok? Então agora eu tenho o meu listener aqui que ele recebeu, né, do contexto, né, que é a nossa activity que implementa este cara. Então nós temos o nosso listener aqui preenchido. E agora quando o nosso botão for clicado, o que eu vou fazer é chamar o nosso listener ButtonClicked. Então dessa forma, quando o usuário clicar no botão lá de Next, ele vai passar por aqui, esse listener já vai estar já setado com o valor, e ele vai chamar esse ButtonClicked na nossa main activity, e nossa main activity vai chamar o Support Fragment Manager, begin transaction, e vai fazer o replace do nosso fragmento e vai commitar essas alterações e mostrar o novo fragmento na tela para o usuário. Então, eu vou rodar o nosso aplicativo para ver se ele vai funcionar, né, para a gente poder encerrar essa aula, para nós partirmos aí para o nosso componente de navegação do Android. Eu vou executar o nosso aplicativo. Então veja que nosso aplicativo aqui ele executou, tá, corretamente. Então veja que ele criou nossa main activity. Nós fizemos a adição do primeiro fragmento lá, que é o fragmento de start. Veja que ele colocou o fragmento para a gente naquele frame layout. Olha, veja que legal que funcionou. Então se eu colocar em next, ele tem que fazer o replace para mim, substituir esse fragment de start pelo novo fragment, que é o fragment profile. Então eu vou clicar em next aqui. Veja que ele mostrou para a gente o hello blank fragment, que é aquele novo fragmento que nós criamos da tela de profile, tá? Se eu clicar em voltar aqui, eu fiz até de propósito, vocês viram que eu fiz da forma mais simples possível. Se eu clicar em voltar, ele vai sair do nosso app, porque ele não está mantendo aí
a nossa tela no Backstack, tá? Nós teríamos que adicionar um método a mais no nosso Fragment Manager, que tem lá Add to Backstack, nós teríamos que passar a tag do fragmento, e isso tudo a gente faz na mão, né? Veja como nós temos que fazer todo esse gerenciamento aí, nós mesmos via código através do suporte Fragment Manager, ok? O que a API nos traz aí de benefício é que ela abstrai, né, toda essa camada, todo esse controle e gerenciamento de código que nós tínhamos que fazer, né, utilizando esse suporte Fragment Manager, e ela sobe um pouco o nível para a gente e nos fornece aí uma API muito legal para se trabalhar com esse tipo de transição, ok? Já com backstack, com up button, back button, tudo gerenciado por essa API, e é o que nós vamos aprender a partir da próxima aula, então não perca que tá muito legal essa série de videoaulas, ok? Então eu quero pedir que você se inscreva neste canal, que você deixe o seu joinha e que você me ajude a bater a meta de 1000 inscritos, porque depois que nós finalizarmos essa série de videoaulas, nós daremos início a uma nova série de videoaulas utilizando o Room, para a gente poder fazer a persistência dos dados deste app, e a partir daí nós iremos criar novas séries de videoaulas, colocando novos componentes, novas bibliotecas, novos frameworks, para a gente poder criar um aplicativo aí totalmente legal e funcional, que você vai poder utilizar o código-fonte que vai estar disponível para você a começar os seus novos projetos aí e fazer algo a partir desse projeto, né? Tomar como base, como estudo aí para o seu aprendizado, ok? Então eu te vejo aí na próxima aula.